uma situação muito delicada. A negociação é algo realmente muito importante para que a transação seja realizada. Deixa eu te contar, corretor, se você está encaminhando a proposta, não precisa de você. O WhatsApp já faz isso. Olá a todos, está começando mais um podcast do Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes, estou aqui com uma pessoa extremamente especial para mim. É meu sócio, negociador, advogado, especialista em direito imobiliário e sucessório, não é não, Mari? Sim, uma pessoa fantástica que hoje vai nos trazer dicas de negociação e contratos imobiliários. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso Olá, Mari. podcast. Olá, Gustavo. Obrigado pelo convite. Até que enfim conseguimos fazer esse episódio, né? Pois é uma pessoa que eu queria trazer muito, viu, pessoal? E hoje ele está aqui e vai trazer informações especiais para você, então vamos tentar extrair tudo de você, viu? Vamos lá, livro aberto. O que vocês perguntarem, eu tô aqui para responder. Gabriel, eu queria já que você explicasse, né, para o pessoal que está nos assistindo, a maioria corretores de imóveis, quem é você, da onde que você saiu e como que você entrou no mercado imobiliário. Beleza. Eu sou corretor de imóveis também, advogado, mas eu caí no mercado imobiliário de paraquedas como a maioria dos corretores, né? Depois de conhecer bastante gente, a gente vai entendendo que o mercado imobiliário, muitas das vezes a gente cai de paraquedas, e foi o que aconteceu comigo. Sempre fui empreendedor, desde pequeno, ali desde os meus 15 anos de idade, foi quando eu abri a primeira empresa, e vim buscando sempre um sucesso financeiro, um sucesso profissional, até que veio a questão da pandemia toda e acabou derrubando alguns negócios que eu tinha, e eu fiquei a ver navios, né? E foi quando eu fui convidado por um outro mentor que eu tive para fazer parte de um time de vendas como corretor de imóveis, e como eu não sabia nada, entrei como estagiário. Fiquei aí, perdurei por mais de um ano como na parte de estágio, demorei bastante para concluir o TTI por questões alheias à minha vontade, foram problemas técnicos do TTI, que é o técnico em transação imobiliária, né, para quem não sabe. Até que depois de um ano eu consegui o meu Cresce. Enquanto eu estava ali como estagiário, eu já comecei a fomentar negócios, buscar negócios com os meus parceiros corretores. E a gente já conseguiu gerar alguns tipos de negociação e tudo mais. Já fui aprendendo. Já cursava direito nessa época também. Quando me tornei um corretor de imóveis, na empresa que eu trabalhava, tinha alguns objetivos, né? Algumas classificações de objetivo. E eu já consegui me tornar ali o que eles diziam como um top producer, né? Então, produções em larga escala já no começo da carreira. Muito dedicado muito pela motivação e pelo trabalho bem feito. Foi isso que me tornou realmente um corretor de imóveis de alta performance logo no início. Dali em diante, comecei a identificar que eu tinha um perfil de liderança. E a pessoa que me mentorava ali também identificou esse perfil e falou: olha, não, você precisa ser um gerente aqui também. Então eu me tornei um gerente, e foi quando estava ali com a equipe funcionando, engajada, pô, muito bacana. Conheci o Gustavão também, e a gente iniciou essa parceria, logo deu tudo certo, e estamos aqui hoje, né, com nossas empresas, tudo funcionando, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Deixa eu só cortar um pouquinho a pergunta da Mari. Queria perguntar se para você esse início, quando você decidiu entrar no mercado imobiliário, o que você sentiu, né? Foi uma atração ali? Logo você descobriu, caramba, é isso, entrei no mercado imobiliário, é isso que eu nasci para fazer? Ou não, você entrou ali e estava realmente buscando a questão financeira, buscando algo profissional ali? Pelo contrário, né, eu cheguei como quando fui convidado, já fui com a esperança e com aquela sementinha na cabeça, assim, tomara que não seja para ser corretor de imóveis. Tomara que não seja para ser um corretor de imóveis. E aí cheguei lá, era para ser um corretor de imóveis. Eu falei, caramba, a oportunidade ela passa na nossa vida, né? O cavalo passa selado na nossa frente e a gente tem a opção de montar ou não. Falei, eu tô aqui, deixa eu entender esse negócio. E realmente me dediquei a entender logo nos primeiros meses. E eu vi que era um negócio extremamente rentável. Um negócio que é muito bacana porque você trabalha com felicidades também, né? Trabalha com algumas adversidades de algumas famílias, mas em seu maior termo, a gente trabalha com a felicidade de alguém. Alguém que está construindo um patrimônio, alguém que está querendo comprar o primeiro imóvel, por exemplo. Então, trabalhar com coisas boas, com energia boa, recebendo bem para isso, foi o que me motivou a falar, caramba, tem que continuar.
firme nesse negócio, até eu realmente me tornar. Se não for para ser, quando eu me tornar um corretor de imóveis depois de 1 ano e meio, 2, que eu estiver trabalhando, e eu ver que não é para mim o negócio, eu saio. Mas já foi para mim o negócio logo no começo. Então, realmente, eu fui com a esperança de não ser um corretor de imóveis e acabei caindo de paraquedas no mercado e eu vi a grandiosidade que esse mercado tem. Legal, legal. O que te fez mudar de opinião? Porque você está dizendo pra gente que estava torcendo para não ser um corretor de imóveis. O que mudou ali? Primeiro eu vou começar por que tinha essa possibilidade, né, na minha cabeça de tomara que não seja um corretor de imóveis. Porque como eu entendo que tem muita gente que tem experiências ruins no mercado imobiliário. De que forma? Corretores mal preparados, corretores de imóveis que não estão visando o benefício do seu cliente, não estão visando os interesses do seu cliente. E aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a minha família. Então a gente acabou sendo aí tapeado por algumas situações imobiliárias, por outros corretores, e a gente acaba que meio que pega um ranço da situação. E acaba generalizando a profissão. E a gente sofre muito com isso, o mercado imobiliário sofre muito com isso. Então você já é tratado de forma ruim pelo proprietário ou por um comprador de imóveis, pela pré-julgamento que ele já tem do mercado. E eu mudei essa concepção justamente quando eu entendi, principalmente na empresa que eu entrei, que a gente não estava ali somente pelo cifrão. A gente não estava ali somente pelo dinheiro, certo? A gente estava ali para resolver problemas de famílias. Resolver situações de algumas famílias e representar os interesses dessas pessoas. Foi quando eu vi que realmente eu poderia entrar num mercado que tem muita gente que trabalha de forma ruim, tem muita gente que trabalha de forma errada porque aprendeu de forma errada, e eu vi uma oportunidade de trabalhar de forma certa. Então, quando você trabalha de forma certa, de forma dedicada, num mercado onde as pessoas trabalham de forma errada, você se torna destaque rapidamente. Isso me motivou, ou seja, eu podia trabalhar com coisas boas, trazendo felicidade para as pessoas, resolvendo problemas delas de forma extraordinária, como a palavra que meu caro sócio adora usar, realmente prestando um serviço de excelência e ganhando bem para isso. Então foi quando eu mudei a concepção. Eu falei, não, realmente não são todos os corretores de imóveis que têm E essa situação que eu principalmente viu que pré-julgava. você poderia ser diferente. Exatamente. Quando eu vi a possibilidade de ser diferente, foi quando eu falei, caramba, esse negócio é bom. Como é que entrou o direito imobiliário na sua vida? Bacana a pergunta. Eu já cursava direito quando eu fui chamado, né, para ingressar no mercado imobiliário. E quando você cursa direito, inicialmente você adora o direito penal. Isso é de praxe, tá? Então é bem normal isso acontecer. Você adora o direito penal nos primeiros 3 semestres. Aí depois você começa a adorar o direito civil e começa a esquecer um pouco do penal. E a gente fica voando na universidade, dentro do curso, você fica voando entre as áreas do direito, que são inúmeras, né? Inúmeras áreas do direito, e você fica pensando, para qual área eu vou? Né? O que eu vou fazer? O que é melhor para eu fazer? E quando eu entrei no mercado imobiliário, como estagiário, depois corretor de imóveis, ainda estava cursando o curso de direito, falei, poxa, eu preciso me aperfeiçoar, porque isso vai agregar no meu negócio como corretor de imóveis. Então, se eu tiver outra capacidade de ser diferente do que algumas pessoas, é o que eu vou fazer. Então, eu comecei a focar e direcionar o meu estudo todo para o direito imobiliário e o direito sucessório também, que eles andam praticamente juntos ali. Então, nesse caminho do curso, foi quando eu decidi. Falei, está muito junto a carreira que eu quero seguir. Eu já vi que é uma carreira boa, já vi que é uma carreira que tem bons ganhos. Então, eu vou seguir nessa linha de raciocínio. Foi quando eu identifiquei que esse é o direito imobiliário. Tá. Agora vamos unir, certo? A questão do como corretor de imóveis, né, formado depois em direito, o que isso mudou para você na sua atuação como corretor de imóveis? Conhecimento em direito na sua atuação como corretor de imóveis. Importantíssimo. Essa, inclusive, é uma das falhas que eu vejo em muita gente que não busca conhecimento jurídico. Uma operação imobiliária, desde o começo, ela é uma operação jurídica. Ou seja, tem impedimentos que podem atrapalhar quem está comprando, atrapalhar quem está vendendo. Tem processos que podem atrapalhar essa compra, inclusive gerar diversos ônus depois para quem está comprando, que é do mínimo conhecimento a gente saber realmente o que se trata. Então, o direito imobiliário, a operação imobiliária de compra e venda,
ela é uma operação jurídica, ela é uma operação que envolve patrimônio. Às vezes a gente está falando de patrimônio milionário, independente do valor. A gente vai falando de patrimônio de 30 mil reais ou de milhões de reais, é patrimônio do mesmo jeito. A gente não sabe a importância que esse dinheiro tem para aquela pessoa. Então, ter uma assessoria jurídica, entender sobre a parte jurídica, pelo menos o mínimo, o básico, do direito imobiliário, é importante para uma negociação, para que você não incorra num erro e prejudique uma das partes nessa situação. E, Gabriel, para muita gente, essa parte jurídica é um bicho de sete cabeças, né? Mas você explica de uma maneira muito clara. E da onde vem essa sua segurança? Eu acho, Mari, que é realmente de tempo. Como eu estive nas duas profissões, entre aspas, né? Nas duas profissões junto. Então, linkando a advocacia com a corretagem, eu consegui viver os dois momentos. Viver as duas faces do negócio. Eu sei o que um corretor de imóveis está pensando, eu sei o que ele está passando ali naquele momento, e eu sei o que o advogado vai estar passando também e o que precisa saber. Quando a gente sabe os dois lados da moeda, quando eu enxergo os dois lados da moeda, fica muito mais fácil de dizer, olha, isso pode, isso não pode. A gente traz de forma básica. Então, é realmente a vivência dos dois lados. Então, como advogado, a gente, inclusive, quem é corretor de imóveis vai entender o que eu estou falando, quando envolve algum advogado da parte compradora ou da parte vendedora na negociação, se torna realmente uma dificuldade a gente concluir a operação. Por quê? Porque muitas das vezes o advogado não é especialista na área imobiliária e ele vai querer opinar e dar pitaco em todas as partes do contrato. E isso gera um desgaste ali entre a operação que não precisa. Não precisa. Porque, basicamente, se a gente souber o que o corretor de imóveis precisa fazer e o que o advogado precisa fazer, a gente linka isso tudo num contrato. E aí traz de forma segura. Então, acho que é mais pela vivência das duas partes que eu consigo trazer isso de forma clara. Gabriel, agora é o seguinte, a gente tem uma pergunta, né? Conversei com a Mari de uma situação muito delicada, importante que os corretores precisam saber para que possam melhorar o negócio deles, né? Sobre distrato. Mari, Acontece demais. E, assim, é uma situação, como o Gustavo disse, delicada, que eu acho que você pode nos ajudar aqui. Como o corretor pode se resguardar para que ele não perca a sua comissão, mesmo quando a venda cai? Certo. Inicialmente, é bom sempre colocar no contrato de compra e venda, no instrumento particular, seja ele de promessa ou de compromisso. Eu posso até ler para vocês a cláusula aqui, que eu até tenho ela simples aqui. Mas o pagamento de honorários de intermediação imobiliária, eles são devidos independente da desistência das partes, certo? Isso não sou eu que estou dizendo, Gabriel. Isso é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Porque essas situações já foram levadas para a justiça várias vezes. De que forma? Aproximamos as partes, aproximei o comprador do vendedor, mas no final das contas, a efetiva negociação, né, a transferência de imóvel para um para o outro e o pagamento integral não aconteceu. O corretor não pode sair prejudicado nesse sentido. O que eu indico? Eu indico sempre já receber no sinal de negócio os honorários todos. A primeira coisa é essa. Receba os honorários todos no sinal de negócio, continue prestando a assessoria devida até o fim da transação, mas também coloque no instrumento particular que a desistência voluntária das partes do contrato, o não prosseguimento no final desse contrato, não implicam na devolução do valor dos honorários, tá? Certo, mas eu tenho uma outra dúvida. Vamos supor, a situação ocorreu, o corretor ele tem que acionar a justiça para o cumprimento do contrato, e como que fica a questão da reputação dele depois, né? Depois que a coisa acontece, porque é uma dor, é uma Sim, dúvida, sem né, de muitos dúvida. corretores. Eu acho que inicialmente eu entendo que se a gente trabalhar com pessoas idôneas, a gente pode escolher os nossos clientes. Escolha seus clientes, se eles são boas pessoas. Mas de toda forma, se por um momento acontecer uma situação dessa, você tem que realmente avaliar se vale a pena esse recebimento financeiro para a sua reputação. Por quê? Porque hoje está tudo muito simples na internet, a gente consegue entrar no Jus Brasil e ver quantos processos essa pessoa tem. E quando você for ser contratada por um vendedor para vender o imóvel dessa pessoa, provavelmente ele vai olhar o seu nome. E ter ações na justiça cobrando honorários, eu não acho que é muito sadio
para o seu negócio em si. O marketing não é muito bom, né? Ver o nome lá do corretor, né? Que ele está envolvido com diversos processos, Eu talvez. acho que não faz sentido. Já aconteceu comigo e eu abri mão, perdoei, falei, tudo bem, vai para lá com o seu negócio, não tem problema, não é isso que vai me deixar mais rico ou mais pobre. Eu prezo pela minha reputação. É do seu direito, é de direito, né? Eu sempre tento intermediar antes de entrar na justiça. Eu sou um advogado que normalmente não entra na justiça, por incrível que pareça. Eu tento resolver as situações de forma extrajudicial primeiro. Faz acordo, forma de pagamento, divide essa comissão em parcelas, dá um jeito de conversar isso de forma branda, para não ter que levar para a justiça, porque fica registrado lá que você ingressou com uma ação judicial de cobrança de honorários e isso pode te prejudicar lá na frente. Eu não aconselho fazer isso. Lógico, depende das situações, depende da ética que foi aplicada ali naquele momento, se você foi realmente tapeado, se foi uma situação que realmente te desmotivou, te prejudicou financeiramente de forma absurda, aí é uma outra situação. Mas eu não costumo aconselhar a entrar com a ação. É uma ação que já tem entendimento, como eu disse, do Tribunal Superior de Justiça. Então, a chance de você ganhar, se você estiver dentro dos parâmetros que foram abordados nos outros processos, é muito grande. Mas aí tem que saber se vale a pena. Eu vi diversas matérias, né, de pessoas famosas, imóveis milionários, né, que teve um ajuste ali e acabou que o responsável, o proprietário, acabou não pagando a comissão e aí o corretor entrou e conseguiu aí resolver essa questão da comissão, né? Você trouxe um ponto de atenção, onde os corretores eles podem, com pequenos ajustes, ter uma garantia maior sobre esse recebimento, né? No sinal, por exemplo. Sim. Que outras formas você acha que o corretor pode se proteger para que ele não perca os honorários, o trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo? É lógico que o corretor tem que trabalhar, né? O corretor tem que fazer o trabalho. Se ele não fizer o trabalho e ainda quiser ganhar por isso, é o corretor que está agindo ali de uma fé. Primeiramente, você tem que prestar o serviço de qualidade e ter esse serviço de qualidade registrado, de toda forma, no WhatsApp, o serviço todo que foi oferecido. Então, os relatórios, as visitas, olha, hoje eu levei o fulano de tal para visitar o imóvel. Ter essas conversas gravadas, isso já te traz uma garantia caso venha acontecer um processo judicial, porque são registros públicos, então tem o nome das pessoas. Levei essa pessoa tal dia, fotos ajudam também, então foto do dia da visita, marcação da visita. Agora, a cláusula dentro do contrato de compra e venda, o recebimento no sinal de negócio, essas possibilidades ajudam demais a não ter esse tipo de dor de cabeça depois, certo? Ajudam demais mesmo, assim. E eu acho que além disso tudo, a própria negociação. Voltando aí para a negociação. Então, caso você não tenha conseguido retirar no sinal de negócio todos os seus honorários, vamos supor que ficou para o pagamento do financiamento, independente. Se você se deparar com uma situação dessa, onde você prestou o serviço e não estão querendo te pagar, eu acho que a negociação ela entra muito forte aí de forma extrajudicial. Senta com a pessoa que está querendo ali, né, realmente te ludibriar, te deixar de fora dessa transação, não te pagar. Senta com ele e conversa. Fala, olha só, a gente tem aqui entendimentos do Supremo Tribunal que dizem sobre os devidos honorários. Meus honorários são devidos. Eu prestei o serviço de qualidade para você. Você conseguiu efetivar sua venda por conta do meu trabalho, da minha divulgação. Então vamos acertar aqui esses honorários para que eu não tenha que entrar na justiça. Então uma negociação ali também de forma igual Donald Trump. Donald Trump ele tem um sistema de negociação, eu acho muito raso, mas de toda forma é o tipo de negociação dele. No livro dele diz que é os dois pés no peito primeiro, depois ele tira um. Então quando você mostra para a pessoa o que pode acontecer com ela também, talvez facilite. Fala, olha, se eu entrar na justiça, o senhor provavelmente vai ter que pagar honorários sucumbenciais do meu advogado também. O senhor vai ter que me pagar juros e multa, vai ter que me pagar danos morais. Então, vamos resolver por aqui, que acho que fica mais fácil. Então, sempre de forma extrajudicial, acho mais simples. Trazendo um pouco nessa questão do conflito, né? A negociação é algo realmente muito importante para que a transação seja realizada, né? E eu conheço
né, seu histórico, são centenas de negociações, são centenas de contratos realizados, né? Então, eu acredito que você tem uma bagagem gigantesca sobre solução, né? Sobre solução de conflitos ali. Ou seja, o que trouxe ainda uma especialidade sobre negociação. Eu queria entrar um pouco nesse ponto Vamos. sobre negociação. Você acredita que realmente precisa o corretor de imóveis ali ter uma especialização, ter algo voltado para negociação, para que seja realizado mais transações imobiliárias? A negociação é 90% do trabalho do corretor. Uau! É 90%. Porque a negociação as pessoas acham que é só na hora da venda. O comprador fez proposta, o vendedor vai aceitar e vamos fazer a negociação. Negativo. A negociação ela começa na captação. O que você está entregando para o seu cliente para ele te dar a representação de um imóvel, por exemplo? Não, olha só, deixa eu te falar, eu vou vir aqui amanhã, vou tirar as fotos, tá tudo bem. Negativo. Não é assim. A negociação é, você vai me pagar um percentual X pela minha prestação de serviço, que é Y. Ah, mas eu não concordo com essa parte. Então, o que a gente pode ajustar? O que o senhor prefere nessa prestação de serviço? Eu posso tirar essa parte, posso adicionar essa. Então, a negociação, ela começa na captação. Principalmente ali também na prospecção. Quando a gente liga para um cliente, vai buscar uma prospecção para conhecer o imóvel dessa pessoa, né? Então, já liga lá, não, eu não quero corretor de imóveis. Eu não quero. Tem lá nos anúncios, né? Quando você faz essa ligação para a pessoa que está dizendo que não quer corretor de imóveis, o que você entende daquilo? Que ela tem um trauma no mercado imobiliário com alguma situação com algum corretor de imóveis. Então ali você não tem que negociar no quesito quero conhecer seu imóvel, vou vender mais rápido. Não é isso que ela está precisando ali. Ela está precisando de segurança e tranquilidade. Ou seja, quando você liga para a pessoa e diz eu não quero corretor de imóveis, eu entendo o senhor porque eu também já tive uma experiência ruim. Opa, eu já sou diferente dos outros 100 corretores de imóveis que ligaram para essa pessoa querendo ir lá tirar as fotos. Mas como assim? Eu tô realmente aqui justamente para que o senhor não precise ficar atendendo outros corretores de imóveis. Eu tive experiência ruim e eu me tornei um corretor para ser melhor. Olha como mudou o jogo. Essa pessoa não estava precisando ali de alguém que vendesse o imóvel dela rápido e no maior preço possível, naquele momento. Ela estava precisando de alguém que desse colo e abraço pela trauma que ela já teve. Então a negociação ela começa desde o princípio. A negociação é 90% da transação, sem dúvida. E no dia a dia, acompanhando corretores, transações, tem algum erro, destaque, assim, que você considera que não poderia acontecer e infelizmente acontece demais? Tem. Eu chamo de corretor WhatsApp. Porque o corretor copia e cola a mensagem. A proposta veio X, ele copia e encaminha a proposta. Deixa eu te contar, corretor, se você está encaminhando a proposta, não precisa de você. O WhatsApp já faz isso. Ele consegue encaminhar de um para o outro, é só dar um número de um para o outro. Você perdeu total valor ali. Qual que é o seu papel? O seu papel como corretor de imóveis é o que o lado A tem de pretensão, o que o lado B tem de pretensão, como a mensagem do lado A foi passada e como ela vai ser repassada para o lado B. Então, por exemplo, quando a gente chega numa proposta de um imóvel, onde o cliente A diz eu só pago tanto no imóvel, e você copia essa mensagem, você acabou de derrubar uma negociação na hora. Por quê? Porque eu só pago tanto, eu só pago X nesse imóvel, essa mensagem chega para cá como uma afronta. E a briga, a disputa ali deixa de ser racional, ela se torna emocional e briga de ego. E briga de ego ninguém ganha. Então, quando o lado A diz só pago tanto, a mensagem é que ela não pode chegar só paga tanto. Ó, ele falou que só paga tanto, viu? Como assim? Quem é esse cara para dar preço no meu imóvel? Também não quero vender para ele mais. E aí zerou. Acabou. Principalmente em imóveis de alto padrão. Quando a gente trabalha com imóveis de alto valor agregado, digamos que as pessoas não estão precisando daquele dinheiro, né? Uhum. Então se torna totalmente uma briga de ego. Como essa mensagem só pago tanto vai chegar aqui? Veja bem, a gente analisou o perfil financeiro dessa pessoa, a gente veio buscando recursos e a gente chegou num limite tal. E o limite que ele consegue pagar no seu imóvel nesse momento é tanto. O que o senhor acha? Não aceito. Tudo bem, então o que o senhor acha da gente tentar trabalhar uma contraproposta para levar para ele?
para a gente poder deixar de pé essa negociação. Porque se você não fizer essa transação, se você não intermediar essa situação dessa negociação, quanto que esse cara quer pagar, quanto que esse aqui quer pagar, quer receber. Então, se você não fizer essa linkagem, você perdeu. Ó, ele não aceita não, valeu, obrigado. Acabou o negócio. E às vezes você tá deixando 50, 100, 200 mil de honorários, chama de comissão ali também, na mesa, né? Então, para você, o corretor, ele é essencialmente um negociador? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Por quê? Na verdade, o corretor, ele é... Muita gente diz que o corretor tem que ser um bom vendedor. Eu discordo, eu vou na linha do João Apolinário. Que João Apolinário diz que um bom vendedor, ele é um bom demonstrador. Vamos lá. Se eu levo uma pessoa num imóvel, eu tenho que demonstrar para ela e mostrar quais são as qualidades desse imóvel. Primeiro eu entendo o que ela precisa, o que ela espera, e eu mostro as qualidades. A negociação já está ali. Inclusive, tem algumas formas da gente de negociar, onde você pergunta. As perguntas-chave, elas são muito importantes. E a gente esquece de fazer. Às vezes o dia a dia mostra pra gente, não, vai lá mostrar o imóvel, vai lá mostrar o imóvel, vai lá e mostra o imóvel e acabou. Perguntas-chave são importantíssimas. Antes de entrar no imóvel com essa pessoa, com esse comprador, pergunta pra ele. Queria saber de vocês, o que vocês esperam dessa visita de hoje? O que vocês esperam como ponto positivo? Ah, olha só, eu espero que tenha uma cozinha bem equipada e bem reformada. Você já sabe que a cozinha está bem reformada e bem equipada. Você vai fazer aquele último bate-papo depois de mostrar o imóvel todo aonde? Na sala? Não, você vai fazer na cozinha. Porque é onde essa pessoa queria estar. Onde ela viu, ela gostou. Então, as perguntas-chave inicial são importantíssimas para a sua negociação no decorrer da visita toda. Ótimo, Gabriel, ótimo. Em relação ao que você falou aí sobre a questão da negociação, né? Como eu tinha citado também, são centenas de contratos, são centenas de negociações aí. Quais questões principais, assim, que você vê que o corretor está trazendo? É uma pergunta um pouco similar que a Mari fez, mas eu queria trazer mais para o lado de um problema, né? Problemas que são recorrentes, que o corretor tem, né, numa negociação, e aí ele não consegue resolver, ele traz para você, para que você possa resolver. E quais seriam os principais erros ali, problemas que você percebe? Eu acho que os principais pontos eles estão direcionados justamente no repasse da proposta. Como eu passo essa proposta? Como é que eu vou levar essa proposta? Primeiro, você leva uma proposta para um vendedor, você vai levar essa proposta, mas antes você já tem que sugar da parte compradora aqui o máximo que ela puder. Então vamos lá. Se eu estou com um imóvel, por exemplo, de 2 milhões de reais, o comprador vem e me faz uma proposta de 1 milhão e 300. Eu, de forma clara, objetiva, honesta para ele, eu vou dizer assim: se eu estivesse trabalhando o imóvel do senhor, eu também não te levaria essa proposta de 1 milhão e 300. Porque uma proposta dessa de 1 milhão e 300 chega a ser ofensiva para um imóvel de 2 milhões de reais. Nós estamos falando aí de 700 mil de redução. Então você já suga daqui, dessa parte, o máximo. A dificuldade está nessa parte. Escutar uma proposta como ela vem e fazer realmente a criação dessa fantasia para levar para o vendedor. Então esse meio, Essa comunicação entre as duas. a galera fica com bastante dificuldade. Bastante dificuldade. E é normal você perder negociações no começo, como eu já perdi. Você perde negociações porque às vezes dá algum vacilo. Puxa, errei isso aqui, olha, esqueci, repassei uma proposta, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. E isso não pode traumatizar. Você tem que fazer negociações constantes. Ande e peça ajuda de pessoas negociadoras natas, né? Pessoas que sabem negociar, que estão ali para te ajudar. Converse com essas pessoas, mas não no intuito de negocia para mim. No intuito de me ensina a negociar. Perfeito. Eu acredito que pelo fato, né, dos corretores, eles fazem muita captação, eles focam muito em captação, porque você pode pegar o telefone, ir para cima, né, fazer contatos e avançar cada vez mais. Então, é um mundo livre nesse sentido. Agora, conseguir uma proposta para um imóvel são poucas, né?
ele vai vender uma quantidade de imóveis muito menor do que ele vai conseguir, às vezes, captar, que ele vai conseguir fazer contato, lógico. É o final do funil, né? Então, não é um momento onde tem muito treino, né, sobre isso, né? Ele não tem como... ele não, acaba não desenvolvendo essa habilidade, né, de ficar fazendo negociações, transações, né? Existe alguma forma, né, talvez dessa pessoa treinar isso, né, vendo, você falou mesmo, né, conversando com alguém que já fez, treinando, conversando, né, mas teria alguma outra forma da pessoa treinar isso, treinar essa conversa, essa negociação em relação... A negociação, para ela ser treinada, ela tem que ser vivida. Porque a negociação, ela só vai te trazer realmente os impeditivos ali na hora da negociação. Então você só vai entender o que pode acontecer quando acontecer. Não tem como em um curso de negociação, por exemplo, a gente trazer tudo que se trata de uma negociação. Porque podem vir perguntas e questionamentos que estão fora do que você estudou. E aí, se você tiver só naquela parte, papel e caneta, ixi, eu não lembro onde é que estava escrita essa parte. Então a negociação, ela vai muito mais do seu jeito, da sua forma de agir, da sua forma de se portar com o seu outro cliente, do que propriamente um estudo direcionado. Então, uma vivência. Por exemplo, se a gente tem uma situação onde um corretor capta bem, tem recorrência de captação, só que o volume de venda dele é muito baixo. Provavelmente ele está com alguma dificuldade de negociação, e eu digo na hora de apresentar esse imóvel. O que você está fazendo na hora de apresentar esse imóvel que está impedindo as pessoas de comprarem? Eu acho que quem mais vende é quem mais busca oportunidades. Então, quando você busca entender como se portar numa visita, como se portar na demonstração de um imóvel, as coisas começam a ficar muito mais claras. Primeiro, você tem que entender o perfil do seu cliente. O seu cliente, ele é do perfil que quer que você abra todas as portas e mostre para ele todas as partes do imóvel. Essa madeira é tal, essa bancada é no mármore tal, o piso ele quer isso ou ele quer paz e sossego? Porque você pode impedir uma compra de um imóvel por ser muito... Por falar demais. Falar demais. Chegou ali, não, eu vou te mostrar, eu vou não sei o quê, e acelerado, e a pessoa não é. A pessoa quer que você chegue lá e fale, fique à vontade, estou aqui para tirar qualquer dúvida sua. Pode ser que seja isso. Só que identificar o perfil do seu cliente é importante antes do negócio começar a acontecer. Então, o bom tratamento você já começa e abrir outras oportunidades. Eu li um livro que chama-se A Boa Sorte, e a sorte ela não acontece, ela é criada, né? E como você cria essa sorte? Por exemplo, a gente tem um comprador que está visitando, as pessoas costumam visitar na média de 10 imóveis até adquirir o seu. Qual que é a sua chance do seu imóvel ser o imóvel que ela quer? 1 em 10. É 1 em 10. Agora, por que você não pega e não possibilita e aumenta essa possibilidade? Levou o comprador no imóvel, não gostei porque esse aqui não tem sacada, por exemplo, não tem varanda. Não, então eu tenho mais alguns aqui que eu posso te mostrar. Eu tenho mais alguns aqui que se enquadram no seu perfil do que você está buscando. Eu já entendi o que você está buscando. Você está dando um atendimento de qualidade. O que o senhor está buscando? Estou buscando isso. Eu estou buscando apartamentos de 2 milhões de reais em tal lugar, com varanda, sala gourmet, área gourmet, sala integrada, tudo mais. Você vai mostrar para ele a kitnet? Você vai mostrar para ele o imóvel de 1 milhão e 200 que está 30 metros abaixo do que ele está precisando naquele momento? Não. Então, buscar oportunidades dentro de uma negociação. Você vende mais quanto mais você possibilita que os negócios aconteçam. Agora, Gabriel, tem uma parte da negociação que ela é nata, né? A pessoa nasce com essa habilidade. Agora, tem outra que é adquirida. A pessoa que, de repente, não tem, não fala muito bem, é um pouco mais tímida, né? Que não visualiza, né? Todas essas possibilidades, como você colocou aqui pra gente. Como que ela pode adquirir isso? Eu queria saber as suas referências nessa área de negociação, se tudo que você apresenta pra gente é nato ou por onde você conseguiu adquirir. Vamos lá. Mari, assim, eu entendo que o treino, ele gera resultado, né? Então, minha mãe dizia que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então,
mais prática. Quanto mais você pratica, mais natural aquilo vai ficar. Eu sugiro sempre trabalhar com alguém que é bom e é nato nisso, porque você começa a pegar os trejeitos dessa pessoa. Mas uma negociação, ela pode ser conhecimento adquirido, como eu adquiri com experiência, mas também com livros, com podcasts. Tem podcasts fantásticos de negociação. Hoje em dia a gente escuta podcasts e realmente até podcasts que não tratam de negociação, mas podcasts de empreendedorismo. Quando a gente traz, por exemplo, o pensamento imobiliário ou outros podcasts de empreendedorismo em geral, você vê como cada profissional, como cada vendedor, como cada empresário bem-sucedido conversa numa mesa de negociação. Quais são as estratégias dessa pessoa negociar? E você pode sim agregar esse conhecimento para você. Ah, não, porque não é corretor de imóveis, eu não quero. Não é negativo. Como é que funciona esse tipo de venda? O que a pessoa diz? Então, realmente, por podcasts, hoje você consegue aprender muita coisa sobre negociação. Tem vários cursos online também, mas eu aprendi mais foi na prática, vendo outras pessoas negociarem. Então, eu tinha esse brio realmente de... Cara, eu não sei isso. Eu não sei essa parte. Me conta aí como é que é isso. Já dividi captações inúmeras vezes. Já dividi vendas inúmeras vezes, porque eu precisava da ajuda dessa pessoa. Cheguei, poxa vida, eu não consigo fazer isso aqui, você me ajuda? Ajudo, mas eu te cobro metade. Tudo bem, não tem problema. Vamos, eu tô aqui para aprender, porque depois eu não vou precisar mais. Então eu aprendo com você, eu pago por esse aprendizado nesse momento, mesmo que seja dividindo uns honorários, uma comissão, mas eu vou aprender. Isso aconteceu comigo depois. Eu não cobrei, mas eu ajudei pessoas. Então tiveram negociações que colegas meus chegaram, Gabriel, essa negociação já caiu, não tem como acontecer. Falei, tem. Não tem como, Gabriel, tô te falando. Tem. Ele disse assim, se você conseguir, eu vou pagar o seu ingresso da convenção Remax. Não lembro nem o ano que foi. Então tá fechado, aperto de mão. E antes o ingresso era R$600, né? E a gente não sabia qual seria o novo valor. Fomos lá, fechamos a negociação, batemos o martelo, tudo certo. Aí o ingresso passou a acho que foi 1.400 de um ano pro outro. Ele, putz, agora eu vou ter que te pagar o ingresso. Falei, apertou a mão. Mano. Eu não cobrei nada, mas assim, é muito bacana você ser reconhecido por isso. E a gente consegue realmente resgatar os interesses de uma negociação, por quê? Por intermediar o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa precisa. É simples, gente. É uma escuta ativa, né? Saber escutar é uma habilidade que o corretor precisa adquirir, né, Gabriel? Mais do que falar. Muito mais do que falar. Porque a negociação, ela sempre tem um interesse financeiro, sempre vai ter um interesse financeiro, mas ela tem muito emocional ali atrás também. Então, o vendedor tem um apego muito emocional ao imóvel, comprador também está com apego ao que está vendendo e está comprando o outro. Então, saber escutar e entender o porquê que aquela transação vai ocorrer é muito importante. Eu já tive possibilidades, por exemplo, de captar imóveis para vender, que numa mesa de reunião eu olhei para o vendedor e falei, você não precisa vender seu imóvel, eu não estou entendendo por quê. Só pode me explicar? Eu sempre pergunto. Não, eu vou vender para investir em outro negócio, para investir em outra empresa, para comprar um maior, ou porque eu estou precisando pagar um tratamento. Então, quando você sabe o real motivo dessa venda, o negócio se torna muito mais simples para você administrar. Então, a pessoa está vendendo aqui porque ela precisa pagar uma dívida, por exemplo, daqui 30 dias, senão ela vai explodir com tudo na empresa, da família e etc. Você vai vender esse imóvel via financiamento pela Poupex, que demora 180 dias? Qual o sentido disso? Já explodiu, já não adianta mais. Então, entender a negociação. Olhei para a pessoa e disse, você não precisa vender seu imóvel, que eu não estou entendendo, o senhor só vai gastar mais um ITBI. Aí ele, é mesmo, né, Gabriel? Não precisa. Ele, pô, gostei de você, me indicou para uma galera. Então, primeiro ponto, honestidade, importantíssimo, mas entender os dois lados e as duas motivações. Quais são as motivações que estão ali? Maravilha, Gabriel. Agora vamos para um quadro que a gente criou aqui, com o seguinte desafio para você, tá? Manda. Você é corretor de imóveis, você vai começar agora o seu negócio. Não tem nenhum imóvel captado, não tem nada. Como que você faria
para realizar a sua primeira venda? O que você faria desde o início? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender qual caminho eu quero seguir. Eu posso ir Brasília-São Paulo de avião, eu posso ir Brasília-São Paulo a pé. Posso. Só qual que vai demorar mais tempo vai me desgastar mais. Eu escolheria de avião, né? Então, quando eu escolhi de avião, primeiro eu buscaria conhecimento onde tem histórico. De que forma? Eu me associaria a uma unidade Remax, por exemplo. Eu me associaria. Por quê? Conhecimento muito vasto e eu tenho um potencial de aprendizagem muito grande dentro desse negócio. Depois de estudar, né, papirar, o pessoal diz, estudar bastante, eu ia atrás de fazer as prospecções. Isso já com Cresce, né? A pergunta aqui. Isso, já, você é já corretor com de Cresce, imóveis. Já sou corretor de imóveis, né? Não tem nada, vai começar do zero. Como que você faria a sua primeira venda? Qual Tá. caminho você percorreria? Prospecção. Que tipo de prospecção? Primeiro, família, amigos e relacionamento. Rede de relacionamento. Rede de relacionamento entra igreja, entra a barbearia que você frequenta, entra o time de futebol, entra tudo que você... Os lugares onde você frequenta e tem ali uma afinidade com as pessoas. Todas essas pessoas precisam saber que você é um corretor de imóveis. Esse é o ponto-chave. Ponto-chave. Quem gosta de você provavelmente vai te indicar. Pode não fazer negócio com você, tá? Não se frustre. Normalmente as famílias são os que mais dão trabalho. Não vão fazer negócio contigo. Mas pelo menos eles vão saber que você é um corretor de imóveis e podem te indicar lá na frente. Essa prospecção é a ligação. Pega o telefone e liga. Liga, se apresenta, diz que está associado a um lugar maravilhoso, tem um ensinamento fantástico e que vai estar nessa nova carreira buscando realmente resolver a vida das pessoas. Com essa prospecção ativa e pedindo indicações, acho que solicitar indicações é fantástico, você vai conseguir fazer a sua primeira visita nos imóveis e fazer a sua primeira captação. Quando você faz a sua primeira captação, minha dica é: continue fazendo as prospecções e gerando resultado aqui na sua captação. De que forma? Prestando um serviço de excelência. Não adianta você captar um imóvel, subir num portal imobiliário e esquecer dele. Não vai adiantar. Fotos bem feitas, vídeos bem feitos, tráfego pago, divulgação. Se você puder fazer panfletos do imóvel também. Então, todo tipo de divulgação é válida. Divulgação em grupos de WhatsApp para outros corretores de imóveis. Não se apegue a vou vender sozinho. Isso não existe mais. Acabou, está ultrapassado. Venda é com parceria, meu amigo. Quanto mais gente vendendo imóvel para você, mais força você tem, mais resultado, mais rápido você vai ter. Consequentemente, mais negócios você vai ter. Então, prospecção, captação, trabalhando esse marketing. Não esquece do vendedor. Muita gente esquece do vendedor. Então, toda semana é obrigação sua ligar para o vendedor. Principalmente na sexta-feira. Por quê? Porque no sábado, se você fica lá um mês sem falar nada com ele, o que ele tá na cabeça? Esse corretor não tá trabalhando no meu imóvel. Ele não tá trabalhando no meu imóvel. Se você falar com ele toda sexta-feira, nem que seja para dizer oi, fica tranquilo que a gente tá trabalhando aqui, ó. Vou te mandar um relatório. Manda um relatório dos anúncios. Você entra no portal imobiliário e te dá o relatório. Relatório do seu tráfego pago, quantas pessoas visitaram anúncios, quantas pessoas você levou nesse imóvel. Dê esse atendimento de qualidade. Nesse meio tempo aqui, ó, prospecção e captação, isso aqui não para. Prospecção e captação não para. Você já vai buscando saber sobre negociação de imóveis. O que eu posso fazer na hora de mostrar um imóvel? Proposta chegou, efetiva a venda no final. Um time de qualidade. Sempre busque também uma assessoria jurídica inicial, porque senão você pode ter problemas. Nessa venda aqui, se você não parar, prospecção ativa, captação, o seu negócio nunca vai acabar. E, É o que eu Gabriel, você falou sobre um atendimento de excelência, né? E uma coisa que acontece muito são corretores utilizarem contratos genéricos, né? Aqueles que eles pegam na internet Isso é uma maravilha. Para o meu escritório de advocacia é uma maravilha. Depois vai chegar em mim. Então, conta pra gente as consequências que pode ocorrer nesses casos. Vamos lá. Contratos não são genéricos. Cada venda ela tem uma particularidade. Lógico, tem algumas cláusulas e condições que vão estar presentes na maioria dos contratos, mas não são genéricos de forma nenhuma. Então,
Em Brasília, principalmente, a gente trabalha com imóveis aqui, 54% de Brasília são imóveis irregulares, né? Então, a gente tem imóveis aí com cessão de direitos, imóvel com escritura pública de cessão de posse, imóvel com escriturado registrado normal no cartório de registro de imóveis, imóvel sem habites. Então, os contratos genéricos, eles deixam as duas partes muito desamparadas. Mas mais ainda do que o contrato, que é um instrumento particular, são as averiguações das certidões anteriores. Porque se você não tiver uma real averiguação daquelas certidões de forma completa, que tipo de certidões? Certidões dos vendedores, certidões do imóvel. Você pode estar colocando em risco um patrimônio de quem está comprando, tá? Se a pessoa tem, por exemplo, processos trabalhistas em tramitação vou resumir, mas se tiver alguma situação dentro desse processo que pode impedir a venda do imóvel e esse terceiro comprar um imóvel, essa venda pode ser revista lá na frente e o terceiro de boa-fé que comprou pode sair prejudicado na situação. Pode realmente perder tudo que ele pagou. E aí a pessoa já está devendo, ele entra na fila, né? O que comprou vai entrar na fila de quem está devendo ali. Então, a certidão do imóvel, certidão de condomínio, IPTU. IPTU e condomínio, as pessoas confundem muito. Fala, por exemplo, o Gustavo está devendo o condomínio. O Gustavo está devendo IPTU. Não é o Gustavo que está devendo, é o imóvel que está devendo. São obrigações pró-terrem, que a gente chama no direito. São obrigações que aderem à coisa, aderem ao imóvel. Então, se eu comprei um imóvel do Gustavo e tem lá 10 condomínios atrasados e IPTU atrasado, 3 anos de IPTU atrasado, eu comprei essa dívida. Eu comprei essa dívida. Essa dívida não vai para o nome do Gustavo, ela vai para o nome do imóvel. E eu comprei esse problema para mim. Então, se a gente não tiver esse detalhamento das certidões, de pessoa física principalmente, e das certidões do imóvel, a gente pode ter um grande problema. E quais cláusulas, desculpa, Gustavo, quais cláusulas elas são bem perigosas e geram muita discussão na hora do fechamento aí, pela sua experiência, o que o corretor tem que tomar, assim, muito cuidado? Normalmente, as cláusulas de tempo de financiamento são bem perigosas. Por quê? Agora tratando só de imóveis que são financiáveis, né? Quando a gente está fazendo uma venda de um imóvel que vai utilizar recurso de financiamento para integralizar aquele contrato em geral, o tempo ele tem que ser muito bem calculado. Porque o financiamento habitacional ele tem várias fases e tem alguns programas de financiamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que são diferentes do trâmite comum de um financiamento. Então, o financiamento ele inicia com uma avaliação, o pedido de avaliação do comprador. O comprador pede para o banco ir lá avaliar. Aí tem um prazo até o engenheiro chegar. Aí o engenheiro vai lá no imóvel, não avisa dia, não avisa hora, só te liga e diz: estou indo lá no imóvel fazer a avaliação. Aí depois, avaliação depois de um tempo, sai o laudo de avaliação. Aquele valor de laudo de avaliação é o valor que vai ser utilizado base para fazer a aquisição desse imóvel. Então, a linha de recurso de financiamento que vai ser liberado, por exemplo, 80% que libera, é em cima daquele valor que foi estabelecido pelo engenheiro. E o financiamento imobiliário ele tem um prazo muito grande até todas as certidões pelo banco serem analisadas, até a geração do contrato de financiamento com força de escritura pública. Então, depois disso ainda tem o cartório, o registro de imóveis, depois do registro de imóveis ainda tem o prazo para o banco pagar. Se você colocar esse prazo muito curto, o comprador vai incorrer em mora. Ele vai descumprir o contrato. E isso pode trazer um prejuízo muito grande, porque aí junta com a lei de arras, ele vai perder o sinal que ele deu. Então, o prazo de financiamento é uma das cláusulas que mais dá discussão. Por quê? Porque tem que ser realmente um prazo relativamente extenso, 90, 120 dias, depende da instituição financeira. Se a gente estiver falando, por exemplo, de Previ ou da Poupex, a gente já pode colocar aí na base nos 180 dias, porque é um processo mais moroso. Então, é uma cláusula que a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, e por vários fatores. Esse de tempo, é questão do recurso do financiamento, se a pessoa tem capacidade realmente de comprar esse imóvel, porque às vezes ela tem ali um dinheirinho guardado, ela dá de sinal no negócio, mas não aprovou o financiamento, ou tem uma pré-aprovação ou uma simulação de um financiamento. A simulação de financiamento não garante que você vai conseguir o valor adequado. Então, realmente, eu entendo que é a cláusula de financiamento. Gabriel, por passar por diversas
diversos problemas e resolvê-los, né? Diversas soluções aí que você já participou. Hoje, como é que você trabalharia, mesmo sabendo dessas soluções, como resolver esses problemas? Você realmente você focaria, né, como especialista em direito, em imóveis que estão ali com um problema para resolver, ou você iria para imóveis que estão Limpos. limpos, né, tranquilos ali de resolver? É um apartamento com a escritura tudo certinho. Sem dúvida. Para onde você iria? Como é que você iria trabalhar? O que você indicaria para os corretores aí trabalharem? Sem dúvida, imóveis regulares. Sem dúvida. Imóveis regulares. Apartamento, para os corretores novos, né? Estou iniciando no mercado, eu indico apartamentos, que são imóveis com giro muito mais rápido, é muito mais simples de vender. Normalmente não tem muita discussão, não tem muito problema. Pode ter alguns problemas nas certidões dos vendedores, mas analisando isso direitinho de forma prévia não tem problema. Diferente de casa. Casa às vezes vai ter filtração ali, tem o vizinho que botou o muro mais para cá do que para lá, tá fora da matrícula, o habite não tá do tamanho que era para estar. Então eu iria para a linha de imóveis regulares, apartamentos. É muito mais simples e prático de trabalhar, sem dúvida. Maravilha. E, Gabriel, vamos voltar aqui uma questão na parte de negociação de contratos. Quando temos permuta, que cuidados o corretor tem que ter nesses casos? Primeiro é a avaliação do patrimônio que está entrando como permuta. Se é, por exemplo, qual permuta você quer? Imóvel ou veículo, por exemplo? Pode ficar à vontade para dar o exemplo que você preferir. Tá, vamos lá. Veículo, que eu vou trazer um problema maior, tá? Se a gente está trabalhando com uma transação, tem um veículo entrando como parte do pagamento de recurso próprio. Primeira coisa, a avaliação daquele veículo está dentro da avaliação real de mercado? O vendedor do imóvel aceitou aquele veículo naquele valor? Isso é importante a gente saber. Segundo, veículos, a gente não sabe quem foi o dono, né? Como que foi cuidado esse imóvel, esse veículo. Então, eu sugiro sempre, né, nos nossos contratos, onde a gente trabalha com permuta em veículo, a gente trabalha sempre com laudo cautelar. Por quê? Para a gente saber se esse veículo já passou por leilão, por exemplo, se esse veículo já teve batida, se esse veículo... Quais são os problemas que esse veículo teve ou tem, para a gente poder analisar se ele realmente vai entrar por esse valor. Permutas, a gente tem que tomar esse cuidado devido, principalmente com veículos, para a gente saber se não tem nenhum processo envolvendo veículo. Já aconteceram negociações que eu participei depois, né, como advogado, que entrou o veículo como parte do pagamento e não fez a transferência, não conseguiu, o veículo estava envolvido no processo judicial e é um problemão. Da mesma forma, o imóvel. Quais são as características desse imóvel que podem impedir a venda? Será que o vendedor do imóvel que está entrando como permuta está com as certidões todas limpas também? Porque do mesmo trabalho que você vai ter que fazer com o vendedor do seu imóvel, você vai ter que fazer com o imóvel que está entrando em permuta. A avaliação, um estudo de mercado para saber se o preço está enquadrado, encaixado dentro do valor real de venda, porque senão você pode se queimar com o seu vendedor também. E as certidões desses compradores, né, que no caso estão colocando o imóvel como parte do pagamento, estão todas limpas também? Porque indifere na justiça se você comprou ou se você pegou como parte de pagamento. Se você adquiriu esse patrimônio, ele vai entrar para você. Se essa pessoa que te vendeu ou te colocou como permuta esse pagamento está com problemas judiciais, sérios problemas judiciais, você pode ser penalizado e prejudicado por conta disso. Então é uma análise bem criteriosa em imóveis com permuta. A negociação é bem, bem criteriosa. Gabriel, hoje, o que você faz, né? Você tem um universo aí de conhecimento, mas hoje, o que você considera especialista? O que você entrega aí? Tem algum conteúdo seu específico em algum lugar, dentro do Instagram, ou uma palestra, um evento, alguma coisa específica, ou é direto no seu escritório? Quais escritórios? Hoje eu sou seu sócio na Remax, né? Então nós temos uma agência da Remax, uma unidade franqueada, e a gente faz toda essa questão da gestão dessa unidade. Eu faço a gerência ali também do departamento jurídico e do departamento de locação, que também é uma parte bem delicada para os corretores de imóveis. Tomem cuidado, locação é uma parte bem delicada.
E também tenho um escritório de advocacia e sou sócio de algumas outras pequenas empresas. Mas realmente o meu fluxo ele tá dentro da Remax, né? Dentro da Remax, que a gente acaba linkando muito com o escritório de advocacia, porque o conhecimento nunca é demais. Então, estando junto, estando perto ali, a gente consegue resolver vários problemas, estar junto das negociações, tirar as dúvidas dos corretores, tirar dúvidas de clientes. Normalmente surgem várias dúvidas. A gente coloca na sala de reunião, senta junto, conversa, explica, lê contrato, vira do avesso, explica tudo direitinho, não tem problema nenhum. Tem alguns conteúdos meus no Instagram, que é Gabriel Oller, meu Instagram. E estamos criando alguns, né, conteúdos digitais, também quase lançando um e-book. Vai ser bem bacana. Gabriel, agora chegou um momento muito esperado no nosso podcast, que é o ouro do convidado. É aquele momento que você traz para nossa audiência aqui uma dica valiosa, uma dica realmente que vai fazer a diferença na vida deles. O que você falaria para esse corretor? Um corretor no início de carreira, entenda que você é o vale. Como assim? Você é o vale. Aqui na parte maior, vamos supor, tá? Comprador, vendedor, você é o pilar central. Você tá aqui no meio. Você é o vale que interliga os dois. Se você perder essa capacidade, se esses dois começarem a se encontrar, conversar, você tá rifado da negociação. Você tá fora. Seu valor foi todo jogado por água abaixo. Crie valor dando valor. Esteja na negociação criando esse vale, criando essa intermediação entre comprador e vendedor. É onde você vai conseguir realmente demonstrar o seu valor na transação, na negociação em si. Maravilha, pessoal. Eu queria agradecer aqui a presença de Gabriel Oller. Como ele disse, mais conteúdos, mais informações você pode buscar através das redes sociais que ele divulgou. Eu queria agradecer, né, aqui a você que está nos assistindo, pedir para que você siga o nosso podcast, para que você se inscreva, para que você compartilhe aí com alguém que esse conteúdo vai ser relevante, não é não, Mari? Sem dúvida, e toda sexta-feira às 20 horas temos mais conteúdos para você, corretor. Só relembrando o Instagram, Gabriel Oller, Oller com 2 L's, O-L-L-E-R. Maravilha, Fechou? obrigado mais uma vez, Gabriel. agradeço, Obrigada, gente. Gabriel. A gente se vê no próximo episódio de Pensamento Imobiliário. Tchau, tchau.